Hoje nós vamos começar um assunto que vai, assim, ocupa muito o assunto anterior, então pode ser visto como uma oportunidade de aprender o que já não foi aprendido, né? E como o dever de aprender o que não foi aprendido, senão não vai entender nada. Derivada de função inversa. O nosso objetivo é chegar nessa fórmula aqui, ó. Que a derivada da função inversa é o inverso da função derivada. Isso parece bastante confuso, eu vou reescrever isso, ó. Então, eu tenho assim, ó, vou fazer aqui, ó, a derivada da função inversa. Até aqui fechou caixa. E eu vou colocar aqui como de x, né? É igual a 1 sobre... Aqui eu vou fazer também uma função derivada. Só que f de y, tá? O que é esse aqui, ó? Se não é o y. Então fica muito mais fácil decorar assim, ó. A derivada da função inversa é igual a 1 sobre a derivada da função quando você troca x por y. Eu acho que fica muito mais fácil. Bom, para entender isso, né, nós vamos pegar o gráfico aqui roxinho. Esse gráfico roxinho é uma função genérica, tá? Y igual a f de x. Se por esse ponto 2 aqui, ó, passa uma reta tangente, ele é compartilhado por essa reta tangente, né? Agora, imagine que a equação da reta tangente seja essa daqui, ó, essa equação da reta tangente. Aí você poderia perguntar qual que é a equação da reta tangente da função inversa. Se eu quero encontrar a função inversa dessa reta aqui, também é muito fácil, é só trocar x por y, né? Você faz x menos 1 igual a 3/4 de y menos 2, dá na mesma, né? E aí você encontra a equação da reta inversa. Então é muito fácil de ver isso. O que nós percebemos, né? Que naquele ponto 2 e 1, veja que eu tenho ali 3/4 e aqui 4/3, né? Ou seja, a inclinação da inversa é igual a 1 sobre a inclinação da direta. Então, se a inclinação da direta é 3/4, 1 sobre 3/4 é 4/3. Mas o meu problema não está assim em entender isso. O meu problema está em saber que isso é a mesma fórmula. Isso não é tão evidente. Vocês vão ver essa fórmula muitas vezes e vocês não vão achar ela tão fácil. Então, veja bem, eu tenho uma função e eu quero saber a inclinação da inversa. Não é nesse mesmo ponto x, né? No mesmo ponto y. Então, se aqui era 3/4, vai ser 4/3 aqui, né? E o ponto não vai ser 2 e 1, vai ser 1 e 2. Né? Porque é no ponto 2 para x, né? Aqui é no ponto 2 para x e 1 para y. E lá é o contrário, é 1 para x e 2 para y. Nós temos uma função e a primeira questão é: mostre que ela é injetora. Eu vejo isso pela derivada, né? A derivada dessa função é 5x na quarta mais 1. É fácil de ver que não importa o valor de x, a derivada sempre é positiva, a função sempre cresce. Então ela tem inversa. Se ela tem inversa, encontre a fórmula da derivada da inversa.
Aí que o bicho começa a pegar. Eu vou primeiro tentar achar a função inversa, que é x igual a y na quinta mais y mais 1. Agora eu faço a derivada dos dois lados. Aqui eu tenho implicitamente a função inversa, consigo achar a derivada da função inversa. 5y na quarta, y', mais y'. Y' igual a 1 sobre 5y na quarta, mais 1. Pronto, temos a derivada da função inversa. Agora pede-se para calcular a função inversa para para um x só para o x igual a 1. Aonde que eu tenho a função inversa? Aqui, ó. Essa aqui é a função inversa. Vamos achar o y quando x igual a 1. Na função inversa, porque essa é a derivada da função inversa, não tem nada que achar naquela função de lá. Então, 1 é igual a y na quinta mais y mais 1. Aqui ficou fácil de achar, porque 1 menos 1 dá 0, né? Y na quinta mais y igual a 0. Y que multiplica y na quarta mais 1. Veja, y na quinta mais y igual a 0. Eu tenho y igual a 0. É uma solução. E a outra solução é complexa, né? Então eu vou ficar somente com essa aqui, y igual a 0. Eu sei que quando x igual a 1, y igual a 0. Isso aqui vale para a inversa. Qual que é a derivada? Qual que é a derivada da função inversa? Então, vou colocar... Claro que esse y é da inversa, eu vou escrever assim, ó, inversa. Qual que é a derivada da função inversa em x igual a 1? É igual a 1 sobre 5 vezes o y de 1 na quarta, né? O y de 1 na quarta é 0 na quarta. Mais 1, né? É igual a 1. Casou bem com aquela tua informação, Rian? E nós temos que tomar muito cuidado para não confundir essas duas aqui. Eu acho que vamos fazer alguns gráficos para ver se a gente entende melhor isso. Eu vou fazer agora gráficos aparentemente simples, né? Mas talvez não sejam. X na quinta. Essa é a função direta. E agora eu vou fazer ela ao contrário, né? O bom é que aqui é fácil de fazer ao contrário. Aqui eu boto esse aqui e o x do outro lado. Agora eu tenho as duas. Mas as duas foram lá para a casa do chapéu, né? Então, talvez eu comece aqui com valores que vão de... Como é x na quinta, eu vou fazer no máximo 2. Menos 2. Olha que esse aqui vai dar muito parecido com o gráfico do que apareceu aqui, ó. Eu vou fazer de 0 até 4 de ambos os lados. Só fiz um pedacinho. Vamos fazer até um pouco mais do que o livro, né? De menos 4 até 4. E aqui cuidar para deixar isso aqui meio quadrado, né? Para essa distância ser parecida com a outra. De menos 4 vou para menos 3. E aqui também, de menos 4 para menos 3. Essa distância ser semelhante à outra, acho que ainda não está semelhante. Agora parece que ficou bastante igual. Nós calculamos a derivada no x igual a 1. Né?
Nós calculamos a derivada da inversa aqui no x igual a 1. Vamos voltar lá. A derivada da inversa no x igual a 1. E a derivada da inversa deu 1. Vamos ver se isso é verdade. No x igual a 1, né, a inversa é a função preta, tá? Dá para acreditar, né? Que a derivada da inversa no x igual a 1 dá 1. A derivada da direta no x igual a 1 é muito maior. É muito maior. Mas lembrem-se que ela tem que estar um espelho em torno da reta x, y igual a x, né? Então, a derivada aqui é igual à derivada aqui, né? Porque tem aquela reta que une os dois e passa com 90 graus aqui. Vamos agora respirar um pouco, é um assunto mais fácil que nós vamos ver. A derivada de uma função exponencial. Só lembrando que isso aqui é chamada de função exponencial porque o x está no expoente, né? É diferente de x ao quadrado. Qual que é a derivada de b elevado na x? Você pode ser bem corajoso, né, e fazer assim, ó. Limite, quando ΔX tende a zero, de b na x mais ΔX, menos b na x sobre ΔX. E vai descobrir que talvez seja uma tarefa muito complicada. Aí você pensa, vou aplicar log dos dois lados, né? Log nessa base b. Então tira log de y. E se você fizer o log na base b de b elevado na x, você só vai ficar com o x, né? Tudo isso aqui vai sumir, né? Só vai ficar com o x. Aí você implicitou uma função que estava explícita. Como aprendeu derivada implícita, vai aplicar dos dois lados. Derivada de x é 1. Derivada do log, você sabe que é 1 sobre y da base vezes o y'. Isso você tira de uma tabelinha de derivadas. Isola o y', isola ele, vai ter isso aqui. Então, você vai ter que a derivada daquela função y lá de cima, ela é y ln de b. Então, qual que é a derivada de b elevado na x? É y ln de b. Tá? Ou, melhor ainda, no lugar do y, você volta a colocar b na x. Qual que é a derivada de b na x? É b na x ln de b. Então, mais uma para a tabela. Você resolve pensar um pouco mais, eu quero descobrir qual que é a derivada de e na x. Bom, a derivada de e na x é e na x vezes ln de e, né? ln de e vale 1. Por isso que a derivada de e na x é e na x. E as outras são fórmulas exatamente iguais, só que eu apliquei a regra da cadeia, né? Se ao invés de x você tem um u de x aqui, né, é a mesma coisa, só que acompanha o linha, né? Acompanha o linha. É a regra da cadeia. Então, essas duas últimas eu nem precisaria ter colocado ali. Repetir de novo as mesmas fórmulas aqui. E agora pede-se para calcular algumas derivadas. Vamos calcular, por exemplo, essa aqui de baixo. Derivada de e na x ao cubo. Quanto que é a derivada com relação a x de e na x ao cubo? Bom, eu chamo esse cara aqui de u, e eu sei que a derivada de e com relação a u é na u. Então, eu vou fazer derivada de e na u com relação a u, vezes du de x. De novo, fica aquela mesma, né? Era com relação a x, mas eu fiz com relação a u, mas eu multipliquei por u de novo, então vai dar na mesma. Aqui eu tenho derivada de e na u, é e na u. E agora, a derivada de u com relação a x, a derivada de x ao cubo é 3x². Pronto.
Está resolvido, né? E você tem isso também feito aqui nos teus slides. É só mais uma regra, né, que nós temos para ter na nossa tabela. Aqui eu tenho uma derivada que poderia ser difícil se eu não conhecesse derivação implícita. Então vamos copiá-la. Isso aqui pode parecer e é uma coisa horrível de se fazer. Imagina, elevado no seno de x. Tudo isso aqui, ó. Chamar tudo isso aqui de y. Daí eu só tenho dy de x. Tá. E se eu tirasse o ln, se eu fizesse a derivada do ln de y? E por que tu está tentando jogar tanto ln? Porque esse expoente cai para fora no ln, né? Uma propriedade dos lns. Então, derivada do ln de y com relação a x. Derivada do ln de y é 1 y' sobre y. Tá? Derivada do ln de y é y' sobre y. Você pode ir lá para uma tabela de derivadas e que você vai descobrir que a derivada é y' dividido por y. Então, aqui eu sei que a derivada do ln é y' sobre y. Então, eu vou tirar a derivada do ln daquele cara lá, que eu vou ter y' sobre y. Né? Ele vai me dar um valor que eu vou chamar de d. Né? Eu só passo o y para lá, multiplicando o que eu acho y'. Vamos fazer mais e falar menos. Vou mostrar aqui. Derivada com relação a x do ln. Veja que eu não estou fazendo o que foi pedido. Eu estou fazendo a derivada do ln de y e não de y. Tá? Mas a derivada do ln de y, ela me dá indiretamente a derivada do y. Então, a derivada do ln do x² mais 1 elevado na seno de x. Parece que eu só compliquei minha vida, mas não. Esse cara aqui, agora eu posso passar ele para frente. Aí eu vou ficar com derivada com relação a x de seno de x vezes ln de x² mais 1. Agora virou uma derivadinha de um produto. Né? Eu nem preciso mais escrever d de x, né? Eu simplesmente vou fazer a derivada do produto, que é o produto do primeiro, a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais esse primeiro vezes a derivada do segundo. Posso botar parênteses também. A derivada do ln, sempre lembrando, é o y' sobre o y, né? Então vai ser 2x sobre x² mais 1. Tudo isso aqui é igual a y' sobre y, e não y' como eu queria. Mas agora fica fácil de achar y', porque y' é igual a y, né? Lembrando o que é y? x² mais 1 elevado na seno de x, vezes tudo isso ali que está em azul. E eu encontrei a derivada de uma coisa que eu achava que não conseguia encontrar. Só o começo que é difícil. Ó. O começo que é difícil. Vamos tentar entender de novo aqui o comecinho. Aqui eu tenho uma derivada de uma coisa muito difícil, né? Eu quero encontrar dy de x. Chamei tudo isso ali de y.
eu vejo que dy de x eu não consigo, mas talvez eu consiga d do ln de y de x, né? Porque d do ln de y de x é igual a y' sobre y, né? E no que eu coloquei o ln, aí eu joguei esse para frente e consegui fazer, né? Consegui achar a derivada do ln. Mas a derivada do ln é igual a isso. Então só empurra o y para o lado de lá e você acabou de achar a derivada. Eu não estou vendo. Ah, aqui, ó. Y igual a 2 elevado na... Ui, meu Deus do céu. 2 elevado na cosseno de x mais ln de x. Ela é assustadora mesmo. 2 elevado na cosseno de x mais ln de x. Bom, certamente... Bom, b elevado na x... Nós vimos agora, acho que foi muito pertinente essa questão, porque nós vimos b elevado na x, né? E como deduzir isso? A gente fez, pode fazer por... Na verdade, aqui a gente vai precisar usar o log na base 2, né? Porque para cancelar esse x, a gente fez log na base b, dos dois lados, né? E aí nós fazíamos a derivada do logaritmo, né? A derivada do logaritmo, a gente sabe do ln, meio de cor, né? Mas do log a gente não sabe tanto. Vamos colocar do log de y de x, vamos colocar aqui na base b. Então, é a mesma coisa, ó, é derivada dividida por função vezes o ln de b. Então, aqui vai ser y' dividido por y vezes o ln de b. Tudo isso aqui igual a x. E o meu objetivo é achar o y'. Y' igual a x nada, eu não derivei o x, então igual a 1. Y' é igual a y vezes ln de b. Y' é igual a b elevado na x vezes ln de b. Fiz tudo isso, eu já poderia pegar pronto, né? Mas fiz tudo isso, porque agora, para relembrar, claro, né? Então, eu sei que y', né, é igual a y, que é 2 cosseno de x mais ln de x, né? Vezes... Tá brincando que é só isso aqui? Não, né? Não é só isso aí. Tudo isso aqui eu tenho que chamar de u. Agora eu tenho que fazer tudo isso vezes du de x. Lembrando que, olha aqui, se eu derivar, né, se eu quiser achar a derivada desse aqui, né, é y' igual a b na x vezes ln de b. Então, de fato, base na u vezes ln da base vezes du de x, regra da cadeia. Então, aqui eu vou colocar entre parênteses. A derivada do cosseno é o menos seno. E a derivada do ln é 1 sobre x. Né? É a derivada desse dividido por esse aqui, 1 sobre x. Então, Rian, não foi tão difícil assim, ó. Essa aqui é a resposta. Mas foi uma ótima escolha. Era só para dar um... Só para dar uma ligada, né? Agora, essa aqui é legal, ó. Essa primeira aqui, seno inverso 3x. Y igual a o seno
Eu vou fazer primeiro o seno inverso de x, porque eu nem sei. Depois eu chamo 3x de u, fica mais fácil. Vou fazer da mesma maneira, né? Por que não dizer que o seno, aplica seno dos dois lados, seno de y igual a x. Porque a derivada do seno inverso eu não sei, mas a do seno eu sei, que é cosseno. Agora eu derivo com relação a x dos dois lados. Isso aqui vai ficar cosseno de y vezes y'. Regra da cadeia, né? Deriva com relação a y vezes dy de x. Igual a 1. Y' é igual a 1 sobre cosseno de y. É claro, eu fiz a derivada de uma função implícita, né? Mas eu ainda posso dizer que y' é igual a 1 sobre o cosseno, e no lugar do y, eu coloco seno inverso de x. Isso me pareceu adequado. 1 sobre... Agora, se fosse 3x, a história era outra, né? Então, veja bem, se o y é o seno inverso de x, o y', a gente acabou de calcular, que é 1 sobre o cosseno do seno inverso de x. Agora, se o y é igual a 3x, se o y é igual a 3x, digo que... Desculpa, eu viajei, né? Se o y é igual ao seno inverso de 3x. O y', chama esse cara de u, né? Vai ficar 1 sobre o cosseno do seno inverso de u vezes du de x. E está resolvido o nosso problema. Simplesmente usei a regra da cadeia. Comecei com seno de x, fiz para seno de x. E claro que eu poderia também ter feito para 3x aqui, ó, quer ver? Ó? 3x, né? Daí você tira o seno dos dois lados, fica 3x aqui. Esse aqui vai virar 3, né? Esse 3 vai virar 3 aqui, né? E ficou exatamente a mesma coisa que está lá. Exatamente a mesma coisa, né? Só não se esquecer de colocar um 3 aqui, porque é o mesmo 3 que estava lá. Se uma função y igual a f de x satisfaz que a derivada dela é igual a y, então y é igual a e na x. Se existe uma função y em que a sua derivada é igual à função, então essa função é e na x? Bom, vocês sabem me dizer qual que é a derivada de e na x? A gente viu que era e na x, né? Porque e na x. ln de e vai dar 1. Então... É isso aí. Então essa 59 está certa ou está errada? Certo. True. Hã? É verdadeira, né? Que daí é a função que a derivada é ela mesma. Isso aí vocês podem decorar até lá em cálculo 4, vocês vão usar isso direto. Uma função que é igual à sua derivada é e na x. Sempre. É uma função muito linda, né? Porque ela é igual à sua derivada. Agora, se uma função é uma função tal que sua derivada é uma função racional, né? É uma divisão, então f também é uma função racional. Bom, eu preciso saber o que é uma função racional antes de mais nada, né? Esse tipo de função aqui, ó, f de x igual a x menos 1 dividido por x mais 2. Isso é uma função racional, porque tem uma divisão.
Daí a pergunta é a seguinte: se a derivada de uma função ela é racional, é certo que a função também seja racional? Ou pode ser que a função não seja racional? Eu acho que é, porque não tem a regra da divisão, que a gente tem que fazer o linha vezes V. Tá certo o teu né? raciocínio em partes. Mas imagine agora f de x igual a x na 1 meio. Qual que é a derivada disso aqui? Isso aqui é uma função racional e isso não é. Uhum. Então é falsa por causa dessa pegadinha. Entendi. Na verdade, assim, ó, toda função racional tem como derivada uma função racional. Então, se é de polinômios, não pode ser expoente fracionário, tá, Ariane? Então, eu errei, tá? Se não tem como esse polinômio, né? Então, tá certo você. Uma função racional, né? Os graus dos polinômios aqui são inteiros, né? Se a derivada é uma função racional, a função original também é. Tá certo você. Tá? Isso aqui que eu falei, isso aqui é uma função já que não é racional, simplesmente é um expoente fracionário. Tá? Racional tem que ser inteiro o polinômio de cima e o polinômio de baixo, o expoente do polinômio. Ficou claro para todo mundo isso aí? Sim, ficou. Legal. A derivada do log de x na base b. E aqui está dizendo que é o módulo de x, né? É igual a 1 sobre x ln de b. Bom, a gente sabe que a derivada do log na base b de x é 1 sobre x ln de b. Mas será que a derivada do módulo também é verdadeira? Vou ter que pensar mais. Ali está dizendo que a derivada do log na base b do módulo de x é igual a 1 sobre x ln de b. Está dizendo que é a derivada desse cara, né? Sobre ele vezes ln de b. Isso é verdadeiro quando não é um módulo de x. Bom, eu vou pensar no gráfico do módulo de x agora para ficar mais fácil. Uma vez que derivada é inclinação. A gente tem que lembrar do ponto zero, né? Ponto zero é inderivável, sei lá. O ponto zero, sim. Aqui é o 1, né? E o zero não tem como derivar porque é esse bico, né? E a outra função que é o log de... Esse é o gráfico do log, né? Esse é o gráfico do log do módulo de x na base b. Tá? Porque é o log de menos x e o log de x. São as duas funções. Eu sei que para o lado de cá tá ok. Minha dúvida está para o lado de cá. Veja que para o lado onde está ok, a derivada é positiva quando x é positiva. Mas quando x é negativo, a derivada é negativa. Mas isso faz todo o sentido do mundo. Vocês concordam comigo? Que a derivada é negativa aqui. Então tá certo. Tá certíssimo.
Tá? Então, não vale só para x, vale para o módulo de x também. Real, você entendeu esse esquema da derivada negativa por x negativo? Mais ou menos. Não entendi por que na parte negativa seria um problema. Não ficou claro. Vamos ver de novo. Primeiro eu vou desenhar os gráficos. Na verdade, aqui eu tenho dois gráficos. Eu tenho o gráfico do ln de x sem módulo nenhum, que é esse aqui. Esse é o ln de x. Ln não, log na base b de x. E agora eu vou fazer o gráfico do log na base b de menos x, que é quase o mesmo gráfico. De menos x, né? Lá é de x e aqui é de menos x. Aqui só existe por x negativo, lá só existe por x positivo. Você há de concordar que a inclinação aqui é a mesma que a inclinação aqui, só que aqui ela é negativa e lá ela é positiva, né? Sim ou não? Oi? Acho que eu Oi, não sei, deu agora eu uma tô te queda aqui, ouvindo. mas sim, eu tô acompanhando. Né? Então, vamos fazer aqui também. Talvez a gente consiga um gráfico mais bonito aqui. Acho que agora que eu tô começando a entender, porque, claro, a gente está tratando de módulo, então vai ter a parte em que ele é... em que ele... Vou fazer aqui, ó, o log x de ali x. dentro é negativo. Log de x. Tá aqui o log de x, tá? Log de x da base, eu vou colocar na base 2 aqui. E agora eu vou fazer o log de menos x na base 2. Agora eu vou fazer a derivada daquele de cima, né? Claro, mas eu consigo, mesmo sem fazer, eu consigo perceber que a inclinação, por exemplo, nesse ponto, aqui é positiva e nesse ponto ela é negativa, mas em módulo ela é igual, né? Agora eu vou fazer a derivada. Vou fazer a derivada dos dois do mesmo gráfico. Né? Porque o que é a derivada do 1 dividido por x vezes ln de 2. Essa é a derivada dos dois. Eu só vou ter que fazer com outra cor, porque essa cor aí ficou muito sem vergonha. E vou fazer esse cara aí de menos 10 até 10 também. Você consegue perceber aqui, ó, que a derivada é sempre negativa dessa função preta. E a derivada da função azul é sempre positiva. Então, aquela afirmação também é verdadeira. Concorda comigo? Sim, sim. Agora eu entendi. Clareou bem, né? Perfeito. Pô, só teve verdadeiro até agora? Nós podemos concluir das derivadas do seno inverso e do cosseno inverso que seno inverso mais cosseno inverso é constante. Ainda não podemos concluir nada. Bom, eu acho que é do seno inverso a gente até já fez, né? Mas vamos fazer de novo. Então, y igual a seno inverso de x. Aplica seno dos dois lados, né? Seno de y igual a x. Deriva dos dois lados. Cosseno de y vezes y' igual a x. Y' é igual a x sobre cosseno de y. Y' igual a x sobre cosseno do seno inverso x. O y que é um ângulo, né? O y é que é um ângulo. Bom,
Agora, a derivada do cosseno inverso, né? Do seno inverso a gente já achou. Não é difícil achar do cosseno inverso. Y igual a cosseno inverso de x, cosseno dos dois lados, né? Cosseno de y igual a x. A derivada do cosseno é o menos seno de y vezes y', a regra da cadeia, igual a 1. O Ângelo está ficando louco, né? Aqui é 1, ó. 1, 1 e 1. E, finalmente, y' é igual a menos 1 sobre seno de y', igual a menos 1 sobre seno do cosseno inverso de x. Tá. Achei a derivada do seno e do cosseno, e já me esqueci o que ele pediu. Ele disse que provar que nós podemos concluir dessas derivadas que a soma desses dois ângulos é constante. Olha, daqui eu acho que eu não consigo nada ainda. Mas eu acho que eu posso pensar mais um pouquinho. E lá nos primórdios do seno e do cosseno, e eu vou desenhar um triângulo. Lembrando que o y é um ângulo. Então, ó, por exemplo, o y é o arco, né, o ângulo cujo seno dá x. Então, eu posso ter um triângulo assim, ó, vou chamar esse aqui de y. Né? O y é o ângulo cujo seno é x. Então, cateto oposto é x e a hipotenusa é 1. Né? Esse eu vou pintar de vermelho, da mesma cor do outro, né? Nem vou fazer azul. Vamos pegar dessa mesma corzinha, né, para representar o mesmo triângulo. Olha aqui, ó. O y é o ângulo cujo seno é x, está representado. Agora, o outro, o y, eu deveria ter chamado de z, é o ângulo cujo o cosseno é x. Que tal eu colocar esse aqui, ó, chamar ele de z? Z é o ângulo cujo cosseno é x. E daí esse cara aqui, ao invés de y, vou chamar ele de z. E eu sei, né, isso eu não posso ter dúvida, que esse ângulo aqui é de 90 graus. Logo, y mais z mais 90 é igual a 180. Logo, eu sei que y mais z só pode ser igual a 90. Logo, eu sei que seno inverso, né, de x, porque y é seno inverso de x, mais cosseno inverso de x, que é z, precisa ser igual a 90. E a soma desses dois aí é constante. Use a fórmula 2 para provar que a derivada da cotangente inversa em x igual a 0 é igual a menos 1. Bom, a gente vai ter que achar o que é a fórmula 2. A derivada da função inversa no ponto x, né? A derivada da função inversa no ponto x é igual a 1 sobre a derivada da função direta no y. Eu acho que essa é a melhor maneira que tem de lembrar. Aí eu vou usar essa daqui. Eu nem olhei para outra.
Mas ficou mais fácil. Ó, a derivada da função inversa do x é 1 sobre a derivada da função direta no y. É muito mais fácil de lembrar assim. Pelo menos para mim. E agora, nós temos que encontrar a derivada da cotangente inversa em x igual a 0. O que eu quero achar é a cotangente inversa de x derivado. Bom, e ele disse que é para usar essa fórmula aqui, né? Eu já queria inventar uma fórmula. Bom, isso é igual a 1 sobre a derivada, vou colocar aqui, ó, da cotangente no ponto y. Isso é verdadeiro. Agora, este ponto x aqui é o x igual a 0. Tá. Quando x igual a 0, quanto que vale y? Né? O y da própria função inversa, claro. Né? Quando é cotangente inversa x igual a 0. Cotangente de y igual a 0. Bom, qual que é o ângulo cuja cotangente dá 0? Eu tenho que me lembrar como eu calculo as cotangentes. Eu começo com o círculo trigonométrico. Aqui eu sei que são os cossenos, aqui eu sei que são os senos. Agora vamos às tangentes. Aqui eu sei que são as tangentes. E aqui eu sei que são as cotangentes. Estamos indo longe, hein? Então eu sei que a tangente de 0 é 0. A tangente de 90 é infinito, né? 89,99, né? E a cotangente que é 0 é de 90. Então eu sei que x igual a 90, y igual a 90 graus, y igual a π sobre 2, ou 90 graus. E agora eu estou afirmando que a cotangente, a derivada da cotangente de x, a derivada da cotangente de x, agora eu passo um risco aqui e digo, quando x é igual a 1, igual a 0, é igual a 1 sobre a derivada da cotangente de y, quando y igual a 90 graus. Isso a gente vai ter que testar tudo. Então, a derivada, vou fazer bem devagarinho, cotangente inversa de x, quando x igual a 0, é igual a 1 sobre... Qual que é a derivada da cotangente? Eu acho que é cossecante ao quadrado ou menos... Hã?
se não me engano, é menos cosseno cossecante ao quadrado, alguma coisa assim. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente já vai fazer, porque essa a gente pode puxar da tabela, tá? Então vou colocar aqui dx e aqui é cotangente. Era cotangente ou cossecante? Cotangente. Olha aqui, ó, ela é um pouco mais comprida, né? Cotangente ao quadrado de x. Não, mas eu acho também que poderia ser escrito como cossecante ao quadrado. Vou colocar aqui factor. Senão eu vou procurar no Google. Eu vou procurar no Google a derivada da cotangente de x. Aqui apareceram várias... Vou pegar aqui, não adianta. Não vou ter que pegar uma tabelinha. Da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, tá? Mais fácil de decorar assim. É menos cossecante ao quadrado de x. Então aqui vai ficar menos cossecante ao quadrado de 90. Bom, o problema é lembrar o que é cossecante, né? Cossecante é 1 sobre seno. Seno de 90 é 1, então vai dar menos 1. Agora vamos ver o que estava sendo afirmado lá, se era verdadeiro ou falso. Ah, era para provar que era menos 1. Então provamos, menos 1. Então eu quero saber a derivada. Eu acho que nem parei a gravação antes. De cotangente inversa. Eu tenho que me lembrar do que é cotangente. Ah, cotangente é fácil. É 1 sobre tangente, cosseno sobre seno. De qualquer forma, eu vou ter que desenhar um triângulo. Vai me facilitar bastante a vida. Vamos ver se ele apaga só esse pedacinho daqui. Não apaga? Ele vai apagar tudo. (90°). Eu vou chamar esse cara tudo aqui de um ângulo y. Eu quero dy de x. O ângulo y eu vou colocar no lugar mais fácil, que é aqui. Y igual a cotangente inversa de x. Y é o ângulo, né? Então vou colocar aqui cotangente de y igual a x. Cotangente é cateto adjacente sobre o oposto. Ah, beleza. Então, cotangente de y igual a x sobre 1. Chegamos no triângulo adequado. Fazer um espacinho. Y, cotangente de y igual a x. Vou derivar dos dois lados. A derivada da cotangente eu posso pegar de uma tabela. Eu não sei ela de cor. Na verdade, a gente sabe, é menos cossecante ao quadrado, a gente acabou de fazer. Menos cossecante ao quadrado de x. Aqui no caso de y, menos cossecante ao quadrado de y vezes y' igual a 1. Y' igual a 1 sobre
menos cossecante ao quadrado de y. Bom, o cossecante de y eu consigo... Eu acho que até eu consigo achar ela. Né? Cossecante é 1 sobre seno. Um sobre seno, então, é o cateto... É a hipotenusa, né? E essa hipotenusa aqui só pode ter um valor, que é a soma dos catetos ao quadrado raiz, né? Cossecante é 1 sobre seno, então é esse cara dividido por 1. E agora fica fácil de eu voltar no outro, né? Voltar com outra cor. Esse eu jogo aqui e eu descubro que y' é menos 1 sobre... Esse aqui é o quadrado, que vai ser x² mais 1. Até que foi mais fácil do que a gente imaginou que seria, né? A gente fez esse aqui de cima. Esse aqui só aplicou a regra aquela regra da cadeia, né? Como diz o Rian, é fácil vendo, né, Rian? É. Agora tem umas aqui, ó, que eu não faço nem ideia aqui, ó. Essa 66, ó. O seno inverso de xy, vamos tentar fazer em conjunto. Essa aqui vai ser em conjunto, tá? Vixe. Não me comprometo a fazer essa daqui, que me pareceu como algo que eu nunca vi na vida ainda. Mas com um pouquinho de conceito, acho que a gente chega lá, né? Então vamos... O seno inverso de x vezes y é igual ao cosseno inverso de x menos y. Tá louco. O que é para achar isso aí? É para encontrar a derivada de y de x. Como é que nós faríamos isso? Bom, nós temos que saber a derivada do seno inverso, que nós já calculamos antes, né? É dos dois, na verdade, que a gente chegou a calcular, né? Do Né? seno e do cosseno. Do seno e do cosseno. Eu tenho isso aqui, ó, eu não vou calcular de novo, porque eu tenho elas prontinhas. É 1 sobre seno... Então, a do seno, 1 sobre 1 menos 1 ao quadrado. Eu acho que eu vou fazer de novo, né? Não adianta. Então, a gente tinha feito assim, ó. Y igual a seno inverso de U. E daí, seno de Y é igual a U. É melhor U de X. Né? Daí fica uma função genérica. Agora, aqui vai ser cosseno de Y vezes Y' igual a U'. Né? Y' é igual a 1 sobre cosseno de Y. U' sobre cosseno de Y. Esse é o do seno inverso. Vamos fazer do cosseno inverso. Y igual a cosseno inverso de U. Cosseno de Y igual a U. Agora deriva menos o seno de Y vezes Y' igual a U'. Y' igual a U' menos U' sobre seno de Y.
Agora, aqui no primeiro lado, né, eu tenho o seno inverso de U. Então, eu vou derivar dos dois lados. Então, vai dar isso aqui. Vai dar U', que é a derivada do primeiro, vezes o segundo. Mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Dividido pelo cosseno de y. Lembre-se que o cosseno de y agora é tudo isso daqui, ó, né, que nós chamamos y de tudo isso aqui. Dividido pelo cosseno de y, pelo cosseno do arcosseno de xy. Tudo isso aqui é igual à derivada do lado de cá. E a derivada do lado de lá é o menos o' dividido por seno de y. Então, menos o' é a derivada do primeiro, menos a derivada do segundo. Sobre, era o seno de tudo que está aqui. O seno de y, o seno do arcosseno e não é que a gente vai conseguir isolar o y', porque aqui embaixo não tem y' em lugar nenhum, né? Então, você faz assim, ó, y', eu vou ter que passar esse cara para lá multiplicando tudo, não tem jeito, tá? Y' que multiplica x vezes seno do cosseno menos 1, x menos y. Passei esse para cá multiplicando. Agora, esse mais y' vai passar como menos y' para lá. Menos, e multiplicado por esse cara aqui, ó. Cosseno do seno inverso de xy. Porque esse multiplicou aquele lá. Tudo isso aqui vezes y'. Igual. Esse cara aqui vai multiplicar o menos 1. Menos o cosseno do seno inverso de xy. Vai ficar menos. Agora, menos um y vezes esse cara aqui. Menos y vezes esse cara que está multiplicando aqui, né? Seno do cosseno inverso de x menos y. Agora, meu irmão, basta passar esse aqui para o lado de lá dividindo e teus problemas acabaram. Você achou a derivada, claro, em função de x e de y. Você não conseguiu nem explicitar a função. Como é que você quer explicitar a derivada? Não me pareceu... assim, é trabalhoso, mas não difícil. Eu vou passar agora uma tarefa, que eu vou introduzir ela agora, e vou querer que vocês façam. É uma tarefa aqui do slide, tá? Pensando agora no café. E é do começo da aula de hoje, é dessa função aqui, ó. X na quinta mais x mais 1. Nós vamos fazer o gráfico da função inversa,
O gráfico da derivada da função e o gráfico da derivada da função inversa. Então, vamos lá. Pegar no Excel. X, eu vou chamar de Y direto. Ou XY, né? Não precisa de Y direto e Y inverso, porque eu já vou fazer os dois gráficos num só. O que eu posso fazer aqui é a derivada do Y com relação a X. Eu vou fazer o gráfico exatamente como ele está no slide aqui, de menos 2 a 3. Vou começar ele em menos 2. E vou fazer um delta de 0,1. Esse aqui mesmo, né? Como eu sou um cara muito chique aqui, eu vou colocar esse delta assim, olha que coisa mais linda, ó, delta igual a 0,1. Igual a este mais este daqui fixo. E vamos ir até 3. Quando é de 0,1 em 0,1, a coisa é judiada, né? 3. O y é igual a x na quinta mais x mais 1, ou a x na quinta mais x mais 1. Não é x, né? Eu tenho que colocar o valor da célula. E agora eu faço o gráfico dessas duas. Molezinha até aqui, ó. Eu posso pegar até essa aqui, que é um pouco mais arredondadinha. Pronto, tenho a função aqui. Eu vou tomar o cuidado, porque eu vou fazer o gráfico da inversa também. Então, eu vou colocar de menos 2 até 3 em ambos os eixos. Eu não vou deixar automático. De menos 2 até 3, a unidade principal variando de 1 em 1 e a outra de 0 a 2 e 0 a 2, tá bom. Aqui também de menos 2 até 3. Menos 2 até 3. É isso aí. Agora eu tenho o gráfico da função direta. Da função inversa não é difícil, né? É só trocar x por y. No caso de fazer o gráfico é fácil. Eu vou agora adicionar, né, o nome da série. Vou colocar o x. O x da série é o y. O y da série é o x. Fácil, né? Pronto. Ficou fácil de fazer a função e a função inversa no Excel. Eu não sei porque a linha de grade ele fez de meio em meio, né? Vou colocar aqui de 1 em 1. Agora ficou bem igualzinho. Quanto mais quadrado aqui, melhor. Se eu quisesse a derivada da função direta, então eu vou fazer a derivada. A derivada não é difícil de eu fazer, né? Eu vou fazer igual a ΔY sobre ΔX, né? Esse menos este, dividido por este, menos este. Só que sempre colocar parênteses, né? Porque senão não dá certo. E aí, quando for fazer a derivada do próximo, né, é a mesma coisa, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse x aqui e o y, eu vou fazer a derivada central, que é melhor, tá? Ela não ia funcionar aqui, porque aqui eu não tenho ponto de trás, né? Mas aqui vai ficar melhor, fica uma derivada mais precisa. Na última vai dar problema, né? Porque na última eu não posso fazer a derivada central também. Então, o y, eu vou pegar o para lá e o x para cá também. Agora deu certinho. Vou fazer o gráfico da derivada, se ele se encaixar aí, eu acho que se encaixa. Então, selecionar dados, adicionar. O nome eu vou chamar de
derivada mesmo. Os valores de x são esses aqui. E os valores de y são esses aqui. Opa, não senhor. Os valores de y são os da derivada, né? Talvez eu coloque um pontilhadinho aqui para ficar melhor, né, esse gráfico da derivada e na mesma cor azul. Então vou escolher um azulzinho, um pontilhadinho, bem fininho, pode dizer que é derivada, né? E esse aqui, vamos ver se eu pego a mesma cor, o mesmo azul. Essa aqui é a inversa, eu vou fazer ela vermelhinha. E agora, será que eu consigo, de alguma forma, achar a derivada dessa função inversa aqui? Isso aí vai ser uma coisa que eu vou pedir para vocês. Como é que vai se comportar a derivada dessa função? Eu vou dar nomes agora aqui para ficar mais fácil. Então, aqui é a função direta. Né? Y, então, direta, vou chamar de direta. Inversa. D, direta. Vamos colocar a legenda, né? Então, esse daqui, ó, vou chamar de direta. Esse daqui eu vou chamar de inversa. Esse daqui eu vou chamar de derivada da direta. Por que eu fiz isso? Só para colocar uma legendinha aqui. Agora eu tenho uma legenda aqui. Muito bem. Vou colocar essa tarefinha no Moodle agora, né? Eu gostaria que vocês me encontrassem a derivada dessa função inversa. Não importa o software, se for no Excel, melhor. Alguma dúvida do que eu fiz até aqui? Professor, Uhum. eu não sei se eu não sei se eu entendi muito bem quando você falou a derivada central ali no... Ah, tá. Então vamos ver se eu consigo esclarecer aqui com outro mais... Vou esclarecer. Acho que você não entendeu bem porque eu nunca expliquei o que é uma derivada central, à direita ou à esquerda. Isso é uma coisa mais de cálculo numérico, né? Mas que vai ser útil aqui. Então, eu vou fazer aqui de menos 2 e variar de 0,5 em 0,5 aqui. Até 2, eu vou fazer da função y igual a x quadrado, tá? Tá bom. Me faz lembrar de limite por algum motivo, mas tudo bem. Tem tudo a ver, um pouquinho a ver, muito pouco a ver. Tem muito pouco a ver. Então, aqui eu tenho o gráfico da função y igual a x quadrado e você naturalmente sabe que a derivada analítica é 2x, né? Então, mas veja que eu calculei agora a derivada aqui. Deixa eu diminuir o tamanho dessa fonte aqui. Eu não vou fazer a derivada analítica, mesmo porque daquela função lá, talvez eu não consiga fazer ela. Bom, eu vou escrever aqui, analítica e numérica aqui. Analítica, e aqui eu vou escrever numérica. Vou fazer as duas. A numérica, eu sei que a derivada é igual a 2 vezes x, igual a 2 vezes x. E agora eu vou escrever a função, a derivada analítica e a derivada numérica. Aliás, eu troquei as duas, né? Essa aqui é analítica. A gente acabou de fazer 2x, e essa aqui é numérica. Que eu ainda não fiz.
A numérica é basicamente fazer ΔY sobre ΔX. Então, é esse menos este, dividido por, abre parênteses, esse menos este. Ela sempre vai dar um erro quando comparada à analítica, concorda comigo? Sempre deu um errinho. Ó, não deu exatamente na tampa. E essa última está bem errada, porque não tem ponto adiante, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer o ponto da frente menos o atual, eu vou fazer o atual menos o de trás, né? Então aqui, eu vou fazer o seguinte, igual a esse menos esse, dividido por esse menos esse. Né? Já que eu não tenho ponto para frente, eu vou fazer com o ponto de trás. Pode ser também uma saída, né, Rian? É uma coisa para burlar esse defeito, né? Para burlar esse defeito. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer numérica progressiva. Então eu vou colocar aqui, ó. Numérica progressiva, regressiva e central. Todas têm seu problema. A progressiva a gente já viu que não dá para calcular a última, vai dar errado. A regressiva dá para calcular a última. Tá? Você vai fazer igual a este menos este, dividido por este menos este. Aí vai dar certo. Né? Só que não dá certo para o primeiro, né? Então não dá certo para esse. E a central parece que é o pior dos dois mundos, tá? Eu vou calcular a central aqui. Igual, agora, o ponto da frente, um ponto para frente, menos um ponto para trás. Aí no primeiro, no último ponto, você faz da progressiva e da regressiva, no caso, é isso? Isso. Mas olha o valor que deu, compare o valor da progressiva, da regressiva e da central com a analítica. Uhum. Então, ela é perfeita, a central. Sim. Com exceção da primeira e da última. Daí na primeira eu faço a progressiva, na última eu faço a regressiva e nas demais eu faço a central. Entendi. Fica legal, né? Sim, sim. Então foi isso que eu fiz aqui, né? Eu tenho a derivada bem certinha. Né? Claro que essa derivada, Rian, como eu sei que é x na quinta mais x mais 1, vai dar 5x na quarta mais 1, né? Então essa aqui eu vou escrever igual a 5 vezes, eu poderia ter feito aqui, ó, 5 vezes x na quarta mais 1. Né? Essa aqui seria a derivada exata, né? Ó, veja que não deu bem certa com a numérica, né? A central já foi dando mais certa. Mas você vê que tem erro, né? Não é bem, né? E a última também não deu bem certa, né? Só a central que... Mas tudo bem. É o que eu ensinei a fazer agora para que vocês consigam fazer a derivada da função inversa também. Tá? Eu preciso que vocês façam a derivada da função inversa. Entendi. Vão ter que pensar muito. Parece moleza, mas não é tão fácil, tá? Não é tão fácil. Tá? Não é tão fácil porque, na verdade, você acabou trocando y por x aqui. Né? Não sei se vai ser, eu acho que não vai ser só fazer dx dividido por dy, não. Até eu vou tentar para os malandros de plantão, né? Vamos fazer dx dividido por dy para ver se fecha? Eu acho que não vai dar certo. Vou até já deixar em vermelho isso aqui. Né? Então, como é que o malandrão ia tentar fazer isso aqui? Igual a esse menos... Desculpa, é o x, né? Na verdade, daí seria igual a 1 dividido por esse aqui só, na verdade, né? Nem precisa. Só faz 1 sobre a outra derivada. Eu coloquei clique duplo, dele vem até aqui embaixo. Ó. E agora eu vou tentar fazer mais um gráfico, né? Mas é muita malandragem. Eu acho que isso aí não dá certo. Isso é muito golpe. Apesar de ser lindo, esse golpe eu creio que não funcione.
Agora, só que, como é a derivada da função inversa, eu vou tentar pegar esse y aqui. Meu Deus do céu, isso não vai dar certo. A derivada é positiva, a derivada... Ah, vá para o inferno que deu certo. Mas é porque, professor, esse daí é Deu certinho. É aquela fórmula lá do... que a gente estava usando. Eu queria que vocês sofressem mais. Eu queria que vocês sofressem mais. Vamos ver aqui quanto que deu aqui. É Vamos usar outro exercício. 0,5, ó. Pô, essa aqui, ó, foi uma tranquilidade só. Agora a gente fez E vocês conseguem observar bem, né? Olha aqui, ó, função inversa, né? Derivada baixa. De repente, ó, aqui a derivada, ela deu em torno de 1, e aqui parece 45 graus mesmo, né? E depois, né, aqui a derivada já está caindo mesmo. Aqui a derivada volta a ser quase zero. Então deu perfeitinho. Eu tenho aqui a 40, eu tenho as hipérboles, são as curvas pretas, e tem outras hipérboles também, que são curvas cinzas, né? E que também se cruzam, né? É para provar que eles se cruzam onde as tangentes são de 90 graus, né? Bom, temos que lembrar que retas perpendiculares, né? As tangentes perpendiculares são onde uma tangente é igual a uma sobre a outra negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a derivada de uma função tem que ser igual a menos 1 sobre a derivada da outra função para ser 90 graus. Eu tenho duas funções ali para mim bem claras, né? xy igual a c e x quadrado menos y quadrado igual a k. X, y igual a c, e x quadrado menos y quadrado igual a k. Deixa eu ver se era isso mesmo. É isso aí. Daí dão esses gráficos aí, aqui do lado. E é para provar que são trajetórias ortogonais. Meu irmão, preciso de derivada. Vou derivar as duas e de maneira implícita, que me parece muito mais fácil, né? Então, deriva a primeira, eu tenho a derivada do produto. Eu vou chamar essa função aqui de 1, tá? Porque essa é a função y1 e essa é a função 2. Se eu fosse fazer no Excel, eu faria assim, y1 e y2, ficaria mais fácil. Eu não sei se eu vou já... Eu vou dizer que y1 derivado é igual a menos x vezes y1. Então, eu encontrei as inclinações da função 1. Agora eu vou encontrar as inclinações da função 2. Vai ficar 2x menos 2y vezes y' igual a 0. Y', né, esse 2 vai sumir com esse 2, vai ser igual a x sobre y. Mas no primeiro ali, acho que também dá uma divisão, não dá, não? Porque eu achei uma divisão. Os dois, ele... Não é... Vamos ver aqui, ó, Ria. Não é 1 vezes y' mais x vezes y? Então, sim, é x vezes y negativo dividido por 1. Ah, tá. Dividido por 1. Daí, o segundo, y' vai ser igual a x dividido por y. Isso aí.
Até vou colocar y'2. Bom, eles vão se cruzar quando y1 for igual a y2. Quando y1 for igual a y2, eu posso dizer que x... Vou escrever aqui que y igual a c... y igual a c sobre x. Então, eu vou fazer x quadrado menos c quadrado sobre x quadrado igual a k. Eu coloquei esse y, né, igual a c sobre x. Porque os pontos x e y vão ser iguais no ponto de encontro, né? Se eu tenho uma curva assim, que se encontra com outra curva assim, o x e o y delas são iguais. Do primeiro, eu tirei que y igual a c sobre x. Né? E substituí aqui, né, nesse cara aqui, para encontrar exatamente o ponto x. Não sei se isso vai ser necessário, mas vamos continuar aqui. X quadrado, isso aqui vai ficar x na quarta menos c quadrado igual a k. Né? X na quarta menos kx quadrado, né? Porque esse passa para lá, menos c quadrado igual a 0. Não me parece difícil aqui deixar o x, né? Porque é uma equação biquadrada, seria como se fosse um a quadrado menos ka menos c quadrado igual a 0, né? Eu vou resolver direto, sem muita substituição aqui por esse a, porque a gente já se confunde com a, b, c. Vamos lá. X, se fosse de segunda ordem, né? Então eu sei que x é igual... Começa com mais ou menos a raiz. Agora, menos b, mais ou menos raiz quadrada, de b quadrado menos 4c, sobre 2a. Aqui eu consigo achar o ponto x. Não vi vantagem nenhuma em eu achar esse ponto x. Não consigo simplificar muita coisa, mas consigo achar o ponto x. Se eu acho o ponto x, né, eu consigo achar fácil o ponto y de intersecção. Não é bem isso que eu quero. Tá? Mas eu sei que no ponto de intersecção, de novo, y igual a c sobre x. Eu vou colocar c sobre x nos dois, para ver se eu acho alguma coisa equivalente. Y, duas linhas, igual a x, dividido por c sobre x. Lá no primeiro, y, linha, igual a menos x, vezes c sobre x. Isso aqui vai dar menos c. E o de baixo vai ficar 1 sobre c. Bom, que conclusão que eu cheguei, Rian? Que, de fato, y1' é igual a menos 1 sobre y2'. Né? Não foi nessa conclusão que eu cheguei? Logo, são, sim, perpendiculares. Fechou? Sim, sim. Só uma coisa. Isso aqui não serviu para nada, tá? Isso aqui para cá não precisava ser feito para nada. Uhum.